E de comanagaço. Aleluia. Calabra suprinai. Se preocupa com a tua vida aqui na terra espiritual, rapaz. E de comanagai. Nós temos que fazer parte disso. Temos, porque é bíblico. Nós temos que fazer parte de política. Temos, mas nós não devemos estar debatendo quem vai, quem não vai com ninguém. Nós temos que debater uma coisa. Ei, aonde é que tu vai morar? Ei, pra onde é que tu vai? Ei, quando ele voltar. Aleluia. E de Calabraia. Aleluia. Deus. E de Comanagaçou. E de Calabrai. Ai, Jesus. E de Quelebeço. Ah, Jesus. Aleluia. E de Comanagaçou. Aprenda a depender só dele. Deixe a terra para quem quiser, mas dependa dele. Porque o teu presidente, o teu líder, o teu dono é ele. E de comadagiaçai, harabiaçou, e me de comanai. Porque eu já estou à porta. Calabraia, Rede Calabrai, Rede Kemanagaçai. É por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que o anjo está sobre o céu, oh glória, e lá em cima tem os anciões, tem um serafim, oh glória, mas ele passeia no meio dele dizendo, gritando: quem é digno de desatar o livro e os 7 selos? Quem é digno? Porque eu já estou em cima, fui embaixo, fui na terra, fui no inferno e voltei para cá e não achei ninguém digno. Ele da Calabraia. Ralabraço. Se em cima tem os serafim, rapaz, tem os anciões, nem eles foram dignos de desatar os selos. Então quem era que era? E quando ele olha para o Gabriel, o maior anjo lá, ele olha e diz: ei, Gabriel, nem tu é digno de desatar os 7, pegar o livro e desatar os 7 selos. Meu Deus! Enquanto Isaías está chorando da Calabraia, o anjo vai chegar até Isaías e vai dizer: não chore mais. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas aqui? Não chore mais. Aí quando ele diz não chore mais, pastor Abraão, ele vai dizer: porque vem aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte. Esse sim é digno de desatar o livro. A Calabraia. Como é que está a tua vida, rapaz? Se o anjo estava em cima, ele desceu na terra, desceu na profundeza da terra, voltou para cima, ele disse que não tinha ninguém digno de desatar o livro. Imagine quando Deus olha para mim e você, e ele diz: meu filho, estou te dando oportunidade para tu se consertar, para quando eu descer dessas nuvens eu poder arrebatar a minha igreja da praia da Calabrai. Eu estou te dando a oportunidade para tu endireitar os teus caminhos, porque breve venho eu e venho sem demora. Da Calabraia. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Não entrei na mensagem ainda, viu? A da Calabraia.
Estou apenas falando o que o Espírito me conduz. Aleluia! Porque quando eu estava na minha casa, que eu fechei a porta, eu disse: Deus, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu sou homem, sou pecador. Eu não posso fazer nada naquele lugar, mas tu pode. Deus, que naquele lugar nada da minha boca venha sair da emoção ou da minha vontade, mas tudo venha ser da tua vontade. Glória a Deus! Aleluia! A calabraia. Glória! Porque quando o anjo está dizendo não achei ninguém, ele está dizendo: sem Jesus você não consegue nada. Quando você abre seu braço e diz eu posso, eu faço, mentira, você não pode nada, você não faz nada se não for com ele. Aleluia! A calabraia. Sabe por quê? Porque eu e você somos imagem e semelhança dele. E quando eu e você somos imagem e semelhança dele, ele está nos ensinando e está dizendo: vocês são dependentes totalmente de mim e do Espírito Santo. Glória a Deus! A calabraia. Aleluia! Aleluia a Deus! Glória! Quer aprender? Então aprenda primeiro a ser dependente dele. Oh, glória! Aleluia! Está doendo? Então deixa de fazer da tua forma e deixa ele fazer por ti. A calabraia. Está difícil. Então olha para cima e diz: Senhor, eu até tentei, eu não posso, mas contigo eu consigo, Senhor. Então me ajuda. Uma coisa eu aprendi esses dias de um varão ali, sabe, pastor Abraão? Varão prega muito, conhecido em vários lugares, mas hoje ele está passando por um processo e não tem força de sair daquele local. E esses dias ele ligou para mim, chamada de vídeo, estava querendo se matar. E eu olhei para ele, e quando ele liga num quarto escuro, eu não vejo o rosto dele e nem a face dele, mas eu vejo a face do diabo. E naquele mesmo instante eu começo: não faça isso, rapaz, Deus tem uma promessa, eu estou indo aí agora. Aleluia, Deus. E o que me chamou a atenção quando nós estávamos lá conversando com ele, que foi eu e o antigo pastor dele, pastor Abner. Quando nós chegamos lá, nós conversamos, e o que me chamou a atenção que ele falou, sabe o que foi? Que ele disse assim: pastor Abner, sabe qual é o maior defeito do homem ou do ser humano? É ele pensar que sabe tudo. E quando ele pensa que sabe tudo, ele não tem coragem de chegar até o outro e dizer que está precisando de ajuda. Então, se foi eu fui soberbo, quando eu vi que eu estava precisando de ajuda, eu não tive coragem de chegar a ninguém e pedir ajuda. E porque eu não pedi ajuda, hoje eu me encontro dessa forma, e aquilo ali tocou a minha alma, e eu comecei a dizer: Senhor, então, Senhor, é sinal que eu quero ser cada vez mais dependente de Ti. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! E eu nunca tinha escutado isso da boca de homem nenhum. Eu escutei de um homem que foi pregar em vários lugares, conhecido em vários campos. Hoje está no processo. Nós fomos lá, conversamos com ele, da calabraia. E esses dias eu vi os status dele, eu já vi ele adorando. Então o que é isso? Visita sempre é bom. Principalmente quando alguém está num processo difícil, que ele se sente só e ele diz: não tem ninguém. Aí na hora que ele diz não tem ninguém, Jesus manda alguém. Vai lá. A calabraia. E quem foi que foi lá visitar ele? Foi eu? Foi o pastor? Não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus.
Porque eu e ele não, se fosse nossa vontade, nós estaríamos na nossa casa. Mas o Espírito Santo que nos levou. Porque o homem é assim, ele prefere sua casa do que visitar alguém. Se não for o Espírito Santo, ele não tiver ligado com o céu, rapaz, não vai para nenhum canto, amém? Abra sua Bíblia. Aleluia. Em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Já preguei essa mensagem várias vezes, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, todo dia, ela se renova. 5, verso 1. Para minha alegria estar adorando o Senhor e poder ver aqui o Kleber do Sapato de Fogo, né? Aleluia. É uma honra eu ter essa oportunidade, esse privilégio de ele ver eu pregando uma vezinha, né? Aleluia. Também o pastor Abraão. Pastor Abraão, ô glória. Quando eu postei, tem algo aqui para dizer para o pastor Abraão. Quando eu postei o cartaz lá nos status do WhatsApp, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, a Bíblia diz que a mulher, quando ela perde o seu marido, ela vai até o profeta e diz: ei, profeta, meu marido morreu. Tu sabia que ele era homem de Deus, né? Então sabe o que eu entendo com isso? A mulher agora está dando testemunho do seu marido para o profeta. E quando eu postei o cartaz que eu vinha pregar aqui, aí tem um varão aqui no meu WhatsApp, o nome dele é Israel, ele vem de chinelo, não sei se o pastor Abraão conhece. Quando eu postei, ele disse assim: eita glória, vai ser fogo. Aí eu fiquei assim: vai ser fogo. Não, é porque eu estou vendo um homem aí, é homem de Deus, eu conheço ele, conheço a caminhada dele. Aí eu, e quem é? Pastor Cláudio? Não, pastor Abraão. Sabe o que é isso? Não precisa eu e você sair falando para ninguém. Deus vai fazer as pessoas falar quem é eu e quem é você. Da Calabraia. Não te preocupa se estão falando mal ou não. O importante é que estão falando do mesmo jeito. E estão falando do homem de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estava lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, e era de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava a multidão do barco. Amém? Pode se assentar. Aleluia. O que me chama a atenção é que Jesus, ele está pregando a sua palavra, não é assim? E a multidão está apertando Jesus, não é assim, pastor Cláudio? Mas a multidão está apertando Jesus para quê? Para ouvir o quê? A palavra. E quando ele está falando, a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra. Logo Deus faz eu me recordar e dizer: sabe o que? Pensar o quê? Está na hora de o meu povo começar a me apertar também, para começar a ser mais dependente de mim. Meu Deus! Da Calabraia. Porque na hora que a multidão está apertando Jesus para escutar a palavra, glória, logo eu vou entender que a multidão está necessitada de palavra, mas também está necessitada dele, do Mestre, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. Da Calabraia. Glória a Deus! É por isso que a multidão está apertando Jesus.
Porque elas estão com sede de palavra. Estão querendo alimentar a sua alma na calabraia. Porque posso conjecturar que naquele momento eles estavam vazios. E agora chegou o Mestre Jesus, o Espírito Santo, Pai do céu, vindo como homem. Mas para quê? Para fazer uma missão do Pai. E qual era essa missão? Pregar a palavra, pregar sobre o reino. Para quê? Para poder a multidão se arrepender dos seus pecados. Aleluia! Na calabraia. Ele sendo rei, ele teve que fazer semelhança, imagem de homem, para poder pregar a poderosa palavra do Pai. Aleluia! Mas o que me chama a atenção é que enquanto a multidão está apertando Jesus para escutar a palavra, glória, Jesus ele está ensinando, mas do outro lado ele está observando alguém que está vindo com seu barco desanimado, cabisbaixo. Agora deixa eu estar lavando a rede. Porque o sinal de lavar a rede é sinal de desistir, de parar. Mas Jesus ele está observando e ele está vendo. Ele pode até dizendo que vai parar, vai desistir, mas eu vou ao encontro dele e vou mandar uma mensagem e vou dizer para ele que não é hora de parar, e sim hora de continuar. Eita Deus! Decepção todos nós nessa terra vamos ter, mas Jesus está ensinando através do barco. Quando eles descem, está lavando a rede e desistir, Jesus está dizendo: não é hora de você parar na desistência, mas sim é hora de continuar em frente. Oh, glória. E quando ele vai ao encontro dele, que ele chega até Simão e diz: ei, me empresta aí teu barco, rapaz. E ele está aí, Senhor. E quando ele está aí, Senhor, o Senhor vai subir para dentro do barco da calabraia. E quando ele pede o barco emprestado, que ele sobe e os pescadores estão embaixo, sabe o que é que eu entendo? Que muitas das vezes quem está em cima dentro do barco está sem controle. Então ele está dizendo: então está na hora de descer, e agora está subindo alguém que tem o controle de tudo, rapaz. Da calabraia. Está em cima, está sem controle, e Deus está dizendo: está na hora de descer e deixar eu subir. E pegar o barco e tomar o controle dele. Da calabraia. De Comanagasai. De calabraia. Aí Jesus, da calabraia sobre Necamanagasai, quando ele entra para dentro do barco, glória, ele vai dizer: aleluia, ei Simão Pedro, agora pega o barco e empurra ele para um pouquinho distante da terra. Quando ele está dizendo: ei Simão Pedro, empurra o barco e afasta ele um pouco da terra, Jesus está olhando para ele e ele está pedindo para afastar o barco. Aí posso conjecturar Simão Pedro olhando para o mestre e dizendo: rapaz, esse cabo é muito afogado, viu? Chega aqui, pede o meu barco, entra para dentro, ainda pede para me empurrar com ele dentro. Meu Deus! Glória a Deus! Sabe o que é que eu entendo com isso, rapaz? É porque quando o mestre está no controle, aí quando ele pede para tu empurrar, é porque ele quer ver agora o teu esforço, rapaz. Aleluia! Glória a Deus! E quando ele está vendo o teu esforço também, ele está te ensinando através do barco: ei filho, está na hora de se desligar da terra e se ligar com o trono. Aleluia! Porque enquanto tu continua ligado com a terra, tu vai correr, vai tentar e não vai acontecer nada. Mas quando tu se desligar da terra,
Só enquanto tu se desliga, o milagre já aconteceu. Agora Deus vai ver só teus seus papéis. Meu Deus! Da calabra de pessoas aqui, viu? Da calabraia. O milagre já está gerado. Agora ele quer ver teu esforço. Da calabraia. Para poder entregar na tua mão de camanagaçai. E de calabraia. Tu não pediu a ele o milagre? Da calabraia. Então te esforça da calabraia. Te desliga de camanagaçai. Porque estou eu com o milagre já gerado. Estou só esperando tu se esforçar para me entregar nas tuas mãos. Da calabraia. E quando ele afasta o barco um pouco da terra, ele está aqui, ó, na frente da multidão. A multidão está de trás, né? Jesus está ensinando a multidão, não é? Enquanto Jesus está ensinando a multidão, ele está com água onde? No tornozelo, né? Da calabraia. Mas a multidão está de trás dele, não é? De camanagaçai. Aí Deus vai olhar para ele e vai dizer: ei, Simão, vem cá, rapaz. Vem aqui. Pastor conjecturar ele olhando para o Senhor, olhando para a multidão, aí passou a conjecturar ele dizendo assim: pastor Abraão, ô sim, o barco está tão longe, a multidão está aqui, o senhor escolhe logo eu. Da calabraia. É porque da calabraia, o milagre não foi para a multidão, mas foi para ele. Porque Deus nunca deixou ser, empurrou o barco, se afastou da terra, está com água no tornozelo. Agora Deus está dizendo: ei, está na hora de sair do raso da calabraia e começar a ir para o profundo. E quando ele está indo até o mestre, a água está dando na canela da calabraia. Enquanto ele está caminhando, a água vai dar no joelho de calabraia. Enquanto ele está caminhando, agora a água vai dar nos peitos. Enquanto ele está caminhando, a água vai dar no pescoço. Aí ele vai lá para o mestre: mestre, eu vou me afogar. Aí o mestre: mergulha logo, rapaz. Da calabraia. Sabe o que é que eu entendo com isso? Quando tu estiver indo para o profundo e tu não conseguir mais caminhar, tu dá logo um mergulho e vai lá no profundo. Porque quando tu vai no profundo, o milagre vai acontecer. Meu Deus! E quando ele chega até o mestre olha para ele: agora sobe. Desceu? Agora estou eu no controle e quero que tu suba. Sobe. Da calabraia. Sabe o que é que eu entendo com isso, pastor Branco? Que muitos querem tomar decisão por si, mas não querem esperar Deus mandar ele vir. Da calabraia. Não quer esperar Deus dizer sobe, não, mas ele quer subir logo. Da calabraia. Quando ele mandar, escuta a voz dele e vai. Porque quando ele manda, ele já tem algo para entregar nas suas mãos. E quando ele manda sobe, ele sobe. E quando ele diz: ó, pega a rede, joga. Aí posso eu agora olhar e ele dizendo: ô, mestre, essa noite toda não comi nada. Os barcos aí vizinhos estão tudo olhando para mim, mangando de mim, dizendo que eu não presto mais para ser pescador. Mas ele olhando para o mestre, ele está olhando e está dizendo: tá bom, senhor, vou lançar rede. Mas por que ele vai lançar rede? Porque o Senhor lançou primeiro a palavra. E quando ele lança a palavra, joga a rede, ele já está dizendo: joga, rapaz, o milagre já está lá, falta só para pegar ele. A calabraia. E quando ele lança a rede, quem olhou para olhar para Simão Pedro, olhar de derrota, de desânimo, agora está vendo ele puxando a rede, e não vazia, mas cheia.
E quando ele está puxando a rede cheia da calabraia, ele não consegue mais puxar só. Aí é na hora que o mestre diz: Assona, levanta a tua mão e começa a chamar os barcos vizinhos. Enche o teu barco e também divide com ele para encher o deles da calabraia. Para eles entenderem que não precisa hora e nem momento para milagre acontecer. Porque eu já sou dono de tudo isso aqui. Quando eu disser faz, faz. Porque o mestre já tinha dado ordem ao mar e os peixes para subir. E quando ele dá ordem, rapaz, até os peixes obedecem. E agora o barco de Pedro está cheio. Aleluia. Está cheio. Milagre aconteceu. Recebeu o milagre. Mas o que me chama a atenção é, posso conjecturar ele olhando para Jesus, Senhor. Recebi um milagre. Eu nem mereço, mas eu recebi um milagre. De calabraia. Aí ele vai olhar e vai dizer, posso conjecturar, o que é que adianta, o barco está cheio de calabraia. Mas eu estou vazio. O barco está cheio, mas eu estou vazio da calabraia. Sabe o que é que eu entendo com isso? De calabraia. É quando ele toma a decisão de ir pescar pela noite. Ele está indo só e sem Jesus pela sua própria vontade. Mas pela manhã, agora, ele está indo com quem? Com o rei, com o mestre. Aquele que é dono do milagre. Aquele que fez o céu, a terra e o mar, o glória. E os barcos vizinhos, quando vem ele voltando pela manhã, não estão entendendo. Eles estão olhando para ele, e é isso aí, passa a noite toda e está voltando pela manhã. É porque dentro do barco eles estão vendo só Simão. Eles não estão vendo aquele que está em cima. Sabe por quê? Porque quem está dentro do barco com ele é Simão. É por isso que ele está indo. Porque ele está olhando para quem está olhando para ele. Quer dizer, eles podem até estar olhando para mim e está vendo só. Mas eles não estão vendo que quem está dentro do barco comigo é maior do que tudo. Glória a Deus. Calabraia. Encheu o barco. Dividiu os peixes. O milagre aconteceu. Agora ele vai vir com o barco cheio. Vai encostar na terra da calabraia. Jesus desce do barco. O milagre aconteceu. E agora Jesus já está indo da calabraia. E quando Jesus está indo, ele olha para ele e diz: ei, Simão, segue. Segue. Aí tu olha para a história e diz assim: rapaz, como é que pode? O homem não pegou nada, o barco está cheio. Naquela época, nós sabemos que eles eram dependentes da pesca para alimentar a sua família, a sua casa. Mas agora o milagre foi gerado. E agora, quando ele chega na terra novamente, Jesus desce do barco e vai dizer: segue-me. Em nenhum momento Jesus olhou para ele e disse: irmão, larga a rede, larga tudo isso aqui. Não, Jesus só disse: segue-me. Ele poderia muito bem olhar para o barco cheio, o milagre aconteceu, e dizer: vou nada, o barco está cheio. Mas sabe por que ele seguiu o mestre? Porque ele se achou vazio. E ele sabia que o único que podia encher ele era o mestre. Era o único que tinha palavra. É por isso que ele vai olhar para o barco cheio e vai dizer: que adianta? O barco está cheio, o milagre ser gerado, mas eu está vazio. Eu também preciso ser cheio. Então, para mim ser cheio, eu tenho que andar com ele. Da calabraia. Sabe o que é que eu entendo com isso aqui? É que muitas das vezes, quando eu e você se encontra fraco ou vazio, ou seja lá como for, Jesus está ensinando: ande com quem tem
palavra de quem tem poder. É por isso que ele escolheu andar com quem? Com Jesus. Quando Jesus segue, ele não pensa duas vezes, ele vai. E quando ele vai, Jesus, agora tu vais ser não pescador de peixe, mas pescador de homens. Por quê? Porque agora ele estava andando com Jesus, Jesus estava indo, preparando ele dentro da palavra, na palavra. E nós sabemos quando ele tem realmente a certeza que está com Jesus, como eu me lembro que a palavra diz que a primeira vez que ele pega, rapaz, muita alma se rende ao mestre. Por quê? Porque primeiro ele andou com quem? Com o mestre. Primeiro ele aprendeu com o mestre. Primeiro ele foi cheio da palavra. Primeiro ele foi instruído da mensagem. Depois ele ia fazer o que o mestre disse, que ele ia ser o quê? Pescador de homem. Ele poderia muito bem escolher o peixe. O barco dele cheio. Mas ele olhou para ele, o barco pode até estar cheio, mas eu estou vazio. Então se eu estou vazio, ele está me chamando, eu vou com ele. Quando o mestre te der a oportunidade de dizer, filho, vem para cá, me segue, não pensa duas vezes, vai logo, porque o resto ele cuida. Da cá, lá, pra cá. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que muitos olham, se eu seguir o rei, se eu for ser crente, se eu for fazer aquilo, quem é que vai cuidar da minha casa? Como é que vai ser? Vai faltar nada, rapaz. Ele é dono do ouro e da prata, ele cuida de ti, ele cuida da tua casa. Da cá, lá, pra cá. Vou contar esse testemunho que eu nunca disse que eu acho. Eu fui 9 anos desempregado. 9. Meu primeiro emprego foi na Queiroz Galvão, no Metrofólio, quando começaram a cavar. Trabalhava de noite. O Senhor abriu a porta lá, trabalhava de noite. Preferi o trabalho do que o Senhor. E dentro lá da obra, tinha vários cristãos, nós orávamos. E muitas das vezes eles eram usados para mim e diziam, ó, Deus disse que quer teu trabalho, teu sustento. Mas ele não quer que tu abandone a obra dele, não. E o que foi que eu fiz? Vocês ouviram de quem? Mercador. E por eu fazer o ouvido de mercador, daquela praia, muitas das vezes foi pato lá usado para me dizer, não, Deus vai fechar a porta. Deus vai fechar a porta. Eu dizia assim, vai não, porque foi ele que abriu. E ele dizia, vai fechar a porta. Rapaz, quando a porta fechou, bate aqui, bate acolá, bate acolá. E só tinha o nome. Não tem vaga. Não tem vaga. E eu comecei a orar e Deus dizia, tu te lembra quando tu pediu para me abrir a porta? Tu dizia que era o teu primeiro trabalho, que ia fazer minha obra. E tu escolheu o quê? Primeira área financeira, primeiro trabalho, do que eu. Então agora, eu que vou estar no controle, eu vou cuidar. O bom de tudo isso é que Deus ainda teve misericórdia, rapaz. 9 anos. Sem dar um prego no sabão. Morando de aluguel. Meu menino estava com 2 meses de nascido. E tu sabe como é menino, né? Novo. É fralda até uma zona. E quando a fralda estava nas últimas, eu começava a botar a mão na cabeça. E agora, Jesus? O que vai ser de mim? E agora, Senhor, eu sou dependente de Ti. Porque nós só passamos a ser dependentes de Deus quando estamos na prova no deserto. Tu quer ver ser crente, é tu entrar dentro do deserto. Tu vai para oração, vai para monte, hora de madrugada, durante o dia. Passa o tempo todo de oração. Mas está bem, rapaz, tu não se lembra nem dele. Assim era eu. Quando entrei na prova. Era de madrugada, era monte, era oração. Tem oração de embora. Por quê? Porque Deus estava me ensinando a ser dependente dele, não do trabalho. É por isso que hoje, quando eu trabalho, lá onde eu estou, a mulher pediu 2 vezes para me ficar até 10 horas. Eu disse, eu não posso. Meu compromisso é de 7 às 5, e meu compromisso de 5 às 7 é com Deus.
E ela, amém, meu filho. Vá. Eu não quero nem passar na prova de novo, rapaz. Não. E olha que eu não trabalho com a criança, sou igual o pastor Cláudio. Apareceu, mas... Não tem nada, Deus cuida. Mas Deus é fiel. Não seja dependente dele quando estiver na prova, mas seja dependente dele todo dia, todo instante. Glória a Deus. Porque quando a fralda estava perto de acabar, botava a mão na cabeça. E a glória a Jesus. Quando era pela manhã, eu ia dormir preocupado, só tinha uma fralda. Eu, oh Jesus, segura esse menino que ele não faça nada agora de madrugada. Quando era de manhã, batia alguém na porta. Aí eu, quem é? É Jesus. Aí eu abri a porta com a irmã. Aqui. Aí uma irmã, eu me lembro que uma irmã uma vez chegou e disse assim, rapaz, eu passei a noite toda querendo dormir e o teu nome saiu da minha mente. Enquanto o teu nome saiu da minha mente, dizia Lucas Mercantil. Lucas Mercantil. Quando eu não fui no mercantil, eu não consegui dormir. E a irmã chegou, tá aqui, toma rapaz, vai logo que eu quero dormir, eu passo a noite acordar. E eu peguei, oh glória a Jesus. E Deus cuidou. Então seja dependente dele. Simão tinha tudo para ficar com os peixes, porque sua família estava esperando. Mas ele preferiu o quê? Ir com o mestre, ser cheio da presença dele. Porque ele sabia que ele andando com o mestre, se ele fez um milagre pela manhã, ele poderia cuidar da família dele também. Então seja dependente dele. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Que agradeço a oportunidade de Louvado seja Deus. Palavra, né? Eu sou chorão, eu choro logo porque menos se espera. Segure mais um pouquinho. Menos se espera o Senhor manda providência. Hoje mesmo, antes de vocês chegarem, estava só a irmã Francisca. O Joãozinho, eu me derramei. E disse, Senhor, eu estou doido para construir isso. Mas o que o missionário Lucas diz, mas Senhor, eu sou dependente de Ti. Mas já está bem, graças a Deus. Falta só cobrir, rebocar. E o banheiro já está tudo pronto, falta só instalar. E o que eu quero dizer para você esta noite, seja dependente de Deus. Se você está passando algo, fale para Ele. Porque é Ele que vai fazer. Pastor Cláudio ainda vai ter para resolver. Porque o pastor é a mesma coisa que ele diz para mim. O que nós tivermos por aqui, a bênção que vier por aqui, vai respingar aí. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá para nós doarmos. Se eu ganho 2, para que eu quero 2? Eu tenho que ficar só com 1. Se eu ganho 5, para que eu quero ficar com 5? E é assim que Deus faz. Não deixe, irmão, de honrar o Senhor. Muitos aqui dão testemunho de como é. E você tem que entender, irmão. Eu ganhei uma bênção. Dei o dízimo. Eu estou desempregado. Hã? Mas olha lá no fogão, as panelinhas, tudo ó, já está, ó. Não me preocupe com isso. Não ajuntais tesouro na terra. Prosperidade. Eu sempre prego. Ajude seu próximo. Essa é a prosperidade. Olhe para uma pessoa com um olhar diferente. Bicho, já caiu, eita, está no pecado. E você não é pecador, não? Senhor, levanta aquele vaso. Senhor, eu estou orando por ele. Dá mesmo para que toda a vida que eu passava, eu disse, Jesus, toma um vaso. Aí, melhor seja o que tu fez, foi reconhecer que você é um pecador. E agora Deus vai te levar a um patamar que onde tu for, der teu testemunho, você vai ganhar almas para Cristo. Porque nós só ganhamos almas, irmão, se seu testemunho for bom. No mundo tereis aflições. Eu disse, Senhor, o que é isso? Ou eu vou orar. Senhor, como é essa palavra, essa passagem, no mundo tereis aflições?
É hoje. A nossa aflição é pregar, dar bom testemunho e ele comparar com aquele da acolá. Mas quando você tem Cristo, em você, não precisa. Quando o Lucas falou, eu passo por onde eu morava e sabe o que ele ficava? Jesus está fofocando de mim, Jesus. Mas não. Eis o homem de Deus que vivia bêbado, alcoolizado, drogado, botando boneco hoje, é um homem de Deus. Vem cá! Vem fazer oração. Pediram vários cultos campal ali, pastor, onde eu morava. Eu disse, vou, deixa só Deus concluir a obra que ele tem aqui. E nós vamos fazer algo que você nem vai pensar. Porque não adianta eu falar e depois não cumprir. A lei do crente é sim, sim e não, não. Amém? Fica de pé. O pastor para fazer essa oração e dando as bênçãos por fora, em nome de Jesus. Jesus pegou Pedro e Atos dos Apóstolos e disse: a promessa é para você, 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 a promessa é para você. Às vezes ele disse assim: arrependei-vos. Olha o que ele disse antes: hoje à noite nós se arrependemos do que erramos, para que Deus, Pai, venha complementar essa promessa. E depois que Pedro disse isso, a Bíblia diz que Deus pegou da boca de Pedro e foram 3.000 almas batizadas. Se você quiser conferir, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Só que antes do batismo do Espírito Santo, Pedro disse o quê? Arrependei-vos! O próprio Deus disse: Deus do Senhor foi feito Senhor e Cristo. Por isso que até hoje, irmão, está à direita do Deus Pai, o Filho Jesus. Porque a Bíblia diz que Pedro disse que naquele grande dia eu colocarei no caminho e tu pisarás em tudinho. É só Deus que pode pisar na cabeça de todo mundo. Porque tem um poder especial para isso. Lá na Bíblia. Olha o termo que Pedro disse: arrependei-vos. Deus não disse: olha, vou te dar a conta cheia de dinheiro. Pedro foi usado para dizer: olha aqui, vai ser tudo legal a tua caminhada. O interessante é que quando Pedro disse arrependei-vos, que foram batizados, aí Pedro diz assim: mas só entra quem é chamado. Olha! Só entra quem é chamado. Fecha teus olhos essa noite. Eu queria chamar um homem de Deus que veio com o irmão Lucas para orar pela igreja do Senhor. Obrigado. Cooperador Alexandre. É melhor do que ministro, do que pregador. Cooperador é mais do que você possa imaginar. Senhor. Amém. Pai, aqui teu povo, Pai, da tua igreja, Espírito Santo. Senhor, derrama da tua graça, da tua Shekinah. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, passa por essas portas, Pai, que venha receber, Pai, a recompensa dos altos dos céus, Espírito Santo. Abençoa, Pai, teu filho, teu servo, Pai, que nos dá a tua palavra, Pai. Visita a vida dele, a família dele, a parentela dele, Pai. Faz o teu mover ali, Espírito Santo. Abençoa, Senhor, este ministério, Pai. Espírito Santo, abençoa, Senhor, o que está na frente dessa obra, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que está enfrentando neste momento. O Senhor sabe, Pai. Espírito Santo, derrama, Jesus, da tua graça. Abençoa a vida dele, a família dele, Pai. A esposa dele, Espírito Santo. Senhor, meu Deus, derrama, Pai. Faz o teu mover, Pai. Faz o que o Senhor vai fazer, Pai. O como não pode fazer. É Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero te orar e quero te agradecer, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã tem ensinamento. Quinta-feira estará aqui ministrando a doutrina pastor Francisco Lopes, que é pastor desse ministério, né? Pastor Cláudio, pastor Silvana, dirigindo esse culto para a honra e glória do Senhor. Domingo estará aqui ministrando a palavra o pastor Celso, que é pastor desse ministério, estará dirigindo também o culto pastor Cláudio, pastor Silvana. Eu não estarei aqui com vocês nem quinta e nem domingo. Eu estou em outras localidades servindo a obra do reino. Tá bom? Quero esse aviso. Levanta a mão para o alto.
O amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja, e a igreja diz... Amém. Que a paz de todos, seus irmãos. Eu pedi cópia. Mas, meu irmão, você é o que me tomou lá da frente. Paz de Deus. Paz de Deus. Vamos lá. Paz do Senhor. Mas, senhor Maria, como é que a senhora está também? Graças a Deus. Pastor Abraão. Pastor Abraão. Eu conheço esse rapaz. Esse é lá do Estado Pregai. Ele fala. Eu levou essa igreja aí. Pastor Abraão. Pastor dele agora. Show. Diga aí, meu pastor Cláudio. Olha ali a obra. Vamos olhar. Paz do Senhor. Israel, homem de Deus, viu? Já pregou lá no Estado de Pregai? Não, ele tá doido pra me levar lá, ele. Eu pedi o pastor para vou chamar lá no domingo. Amém.